Paz para todos nessa tarde e que Deus possa te abençoar, né, grandemente com suas ricas bênçãos. E eu quero compartilhar com você aqui alguns versículos da Bíblia, a respeito de liderança cristã, né? Hoje em dia muitos têm almejado, estão querendo, estão disputando a respeito destes cargos, né? Pastorado, missionário, evangelista, diaconato, e muitos não estão respeitando a posição, né? A posição dada por Deus, né? Quando você lê no capítulo 5, versículo 11 de Efésios, a Bíblia diz que Deus colocou alguns na igreja, alguns por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, Você vê lá 5 dons ministeriais distintivos. Você pode ver ali no capítulo 5, 11 de Efésios, que Deus colocou. O missionário foi mais tarde criado este nome de missionário. E para ser um obreiro hoje tem que ter qualidade, tem que ter a qualificação, E tem muito hoje em dia no meio evangélico, nós estamos vendo as pessoas se autoproclamando pastor, missionário, E isso aqui não é bom. Isso não é bom, porque tem que ser chamado por Deus. Quando você lê no capítulo 3 da primeira carta para Timóteo, o apóstolo Paulo ele passa os deveres dos diáconos. Ele passa os deveres, qual é as qualidades que tem que ter um bispo, um diácono. Qual é a qualidade, né? Tem que ter qualidade. É a Bíblia que está dizendo. Tem que saber até governar bem a sua própria casa. Capítulo 4, versículo 8 da primeira carta de Timóteo diz assim: quem não sabe governar a sua própria casa, como ele terá cuidado da igreja de Deus? É uma das qualificações do obreiro. O capítulo 3 diz que tem que ser marido de uma só mulher, que foi marido de uma só mulher, tem que ter boa reputação dos de fora. Eu tenho que ter esta qualificação. Eu estou dizendo isso aqui para você meditar. Eu encontrei com um amigo na rua, ele me falou de certas pessoas que estavam dentro da igreja fazendo monte, fazendo divisão. Isso aqui é perigoso, porque ele falou de uma pessoa que se intitulava missionária, mas só que não respeitando a liderança da igreja constituída por Deus. E isto é difícil, porque isso aí nós podemos ver um espírito de orgulho. Nós vemos pessoas na Bíblia que foram desqualificadas. A Bíblia diz no capítulo 16, 18 de Provérbios, que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Você que deseja ser um obreiro, que deseja trabalhar para Deus, você tem que ter muito cuidado, por quê? Porque quando você se diz que você foi constituído por Deus, muitas das vezes você perde a qualidade. Você já está se desqualificando para a obra de Deus. Foi o que aconteceu com Miriam. Você já leu a história de Miriam no capítulo 12 de Números? Capítulo 12 de Números fala que Miriam, ela se levantou contra Moisés, a autoridade constituída por Deus. Foi quando ela foi desqualificada por Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 15, versículo 20 de Êxodo, que Miriam era profeta. Olha só, Miriam era profeta, mas quando ela se levantou contra Moisés, ela perdeu a posição. Capítulo 12 de Números diz assim, Deus fala para Arão e para Miriam, se houver, ou seja, Deus diz, não tem, se houver profeta no meio de vocês, eu me revelarei a ele, ou em sonhos, ou em visões, ou seja, Deus está falando lá, ou em enigmas, não é como meu servo Arão, eu falo frente a frente. Nós temos que ter muito cuidado quando nós nos levantamos contra uma pessoa que foi Os filhos de Arão perderam a qualidade. Capítulo 10 de Números. Eles já se orgulharam. Eles ofereceram fogo estranho na casa do Senhor. E eles foram
eles foram fulminados. A Bíblia diz que saiu fogo dos incensários e consumiu aqueles 2 homens. Entendeu? Nós temos que ter muito cuidado. No capítulo 2, versículo 5, de fidelidade, porque eles estavam pecando contra Deus, adulterando, vivendo em adultério. E Eli, o seu pai, os repreende, dizendo: pecando meus filhos, pecando o homem contra o homem, Deus o julgará. Pecando o homem contra Deus, quem rogará por ele? E aqueles homens foram para a guerra e levaram a arca da aliança, achando que iam ser vitoriosos. Foi quando eles foram mortos. Respeite o seu pastor. Respeite o dirigente. A gente tem que respeitar. Se foi colocado ali. O irmão me falou de um certo homem que ele era diácono, ele era obreiro da igreja querendo dar as bênçãos apostólicas, que não era ele. E ele chegou a dizer que lá no céu ele já era reconhecido. Grande ironia. Grande ironia. Por quê? Porque tem que ser reconhecido aqui na terra. Quando você lê na instituição quando Paulo foi chamado para ser obreiro, ele e Barnabé, capítulo 13 lá de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles foram jejuar, eles foram orar. E o Espírito Santo disse: apartai a mim, a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Tem que ter um chamado de Deus. Pastor não é esse que está se autoproclamando. Para ser um pastor tem que ter a unção de outro pastor. Tem que ter uma boa referência. Não é dessa maneira. E as pessoas estão dentro da igreja hoje fazendo divisões, achando que são pessoas de Deus, profetas de Deus. E outra, profetas como do Antigo não existe mais. Apóstolos como do Antigo Testamento não existe mais. Apóstolos foram as pessoas que viram Jesus. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos eles concordaram entre si. Vamos eleger alguém. Judas tinha se matado, eles disseram: vamos eleger alguém que conviveu conosco todo esse tempo em que Jesus foi, desde o batismo de Jesus até o dia que ele foi assunto ao céu. Escolheram 2 pessoas, Matias e outra pessoa. Sabe como é perigoso? E tem pessoas hoje em dia se autoproclamando. Ele diz que ele mesmo é. E não funciona dessa forma. O reino de Deus é um reino organizado. Saul, o primeiro rei de Israel, ele perdeu a qualidade de rei. Sabe por quê? Porque quando Samuel, o profeta, quem deveria ofertar era o sacerdote. Saul se antecipou e ofereceu a oferta. Através de Samuel, o teu reino não subsistirá. Capítulo 13, versículo 14 de 1 Samuel. Deus já tem escolhido um para si, que há de dominar o seu povo. Então ele perdeu a qualidade, porque ele se orgulhou, porque ele achava que Deus o tinha constituído. Quando você lê em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, teve o rei Uzias. A Bíblia diz que ele era um homem sábio nas visões de Deus. Ele se tornou tão sábio na visão de Deus, o coração dele se corrompeu. E quando você lê no capítulo 26, versículo 13 de 2 Crônicas, ele se corrompeu e ele se irou porque ele queria oferecer um incenso que era competência somente do sacerdote. E a Bíblia diz que ele ficou leproso. Você está entendendo o perigo? Tem muita gente hoje se proclamando profeta, pastor, tendo visões e achando que Deus está chamando ele. E ele está sendo desqualificado. Ele já está leproso espiritualmente, porque ele não respeita uma autoridade instituída por Deus. Tenhamos muito cuidado, porque na Bíblia Sagrada está aqui, não percamos a qualidade. Toda vez que uma pessoa era chamada por Deus, eles se reuniam. Vamos constituir diácono? Está lá no capítulo 8, capítulo 5, né, de Atos dos Apóstolos, 6, está lá, capítulo 6. A instituição do diácono também, eles foram orar a Deus. E vós pessoas cheias, que tenham o Espírito Santo e de boa reputação. Nós temos que ter uma boa reputação para servir a obra de Deus. Eu reconheço os pastores que têm boa reputação.
Na minha cidade de Santa Helena tem homens de Deus. Ananias, Zé Augusto, o saudoso pastor Eusébio Coelho, o saudoso pastor Cícero, pessoas de boa reputação, que a gente dá testemunho, que até me envergonho hoje em dia de fazer obra de Deus, porque esses homens são diáconos. Irmão Zé Braz, hoje em dia, acho que ainda é presbítero, nem pastor ele é. E eu não posso hoje me colocar numa posição que não me compete a mim de ser um pastor. Já me convidaram muito para me ser um pastor, dirigir uma igreja. Eu não quero porque eu não tenho esta qualidade destes homens. Aqui em Parauapeba tem homens de Deus, pastor Jairzinho Viana, pastor Soares, vários pastores aqui que são homens de Deus, pessoas de boa reputação. E a gente não pode se levantar contra estes homens, porque a gente vê que eles têm um histórico de homens de Deus. Pastora Socorro, uma pastora que a gente vê uma boa índole, uma boa pessoa que sabe trabalhar na obra do Senhor. E tem gente hoje querendo entrar nesta obra visando ganho, visando isso aqui. Tem muita gente visando. Capítulo 6, versículo 9 da primeira carta pastoral a Timóteo, o apóstolo Paulo fala que tem muitas pessoas que estavam visando ganho na obra de Deus. A piedade não é causa de ganho. A obra de Deus ela é um árduo trabalho. O próprio Jesus ele teve que se submeter para ele ser aprovado por Deus. E tem muito homem no grande dia que ele não vai receber nada diante do Senhor, porque ele se ungiu a si mesmo. Capítulo 5, versículo 4 de Hebreus. A Bíblia diz que Arão foi chamado por Deus. A Bíblia diz que o próprio Jesus, leia para você ler, capítulo 5, a partir do versículo 4 de Hebreus. O próprio Jesus teve que se submeter para ele ser chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, o Filho de Deus, ele teve que se submeter ao Pai para ele ter este de liderança, de sacerdote eterno. E ele sofreu. A Bíblia diz que ele ofereceu com amor e lágrima aquele que o podia livrar da morte. E a gente está vendo hoje pessoas dentro das igrejas se intitulando, gente. Não é missionária, não é missionária, não é missionário. Cuidado, viu? Cuidado, você que está se passando na frente do seu pastor, na frente do seu dirigente. Você não é nada, você vai ser penalizado. Eu não passo na frente. Se eu não ajudar, eu não vou passar na frente do meu dirigente, na frente do meu pastor, porque nós poderemos ser penalizados por Deus. É apenas uma reflexão que eu estou dando aqui para pessoas que estão aqui neste Facebook meu e possam refletir. Profeta não. Hoje não existe mais profeta como do Antigo Testamento, nem do começo da igreja. Hoje tem um dom profético, fechou. Pedra de esquina sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O profeta hoje é aquele que explana a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o profeta verdadeiro. Toda profecia hoje em dia que surgiu, o dom profético que surgiu no meio de uma igreja, tem que ser avaliado à luz da Bíblia. E se trouxer divisão no meio da igreja, não é profeta. O que garante um cargo de um pastor não é o curso teológico, não é ler vários livros. Não, o que garante é a chamada por Deus. É por isso que tem muito homem aí tirando a própria vida porque ele não tem chamada de Deus. Tem muito homem caindo no adultério porque ele não tem chamada de Deus. Respeitemos aqueles que têm chamada de Deus. Fica a reflexão para nós. Amigo meu me chamou de Simonel, tá vendo lá um negócio, as pessoas estão fazendo um montinho e